Imagine a cena. Você está em um velório. O ar é denso, pesado, com uma tristeza que parece ter forma e cor. O silêncio é uma entidade viva, cortada apenas pelo farfalhar de roupas, por soluços contidos e murmúrios que se perdem antes de formar palavras. Na sua frente, dentro de um caixão, repousa o corpo de alguém que você ama profundamente. Um rosto que já foi tão animado, agora é uma máscara de cera, imóvel e fria. É um confronto brutal com a impermanência. A mente luta para processar a ausência, o vazio que aquela pessoa deixou, um buraco na tapeçaria da sua vida. E então, no meio desse turbilhão de dor e confusão, alguém se aproxima, toca seu ombro com uma delicadeza ensaiada e diz a frase que ecoa por séculos em incontáveis despedidas. Fique tranquilo, ele está em um lugar melhor. Cercado de anjos, livre de toda dor, de todo sofrimento. Um dia, vocês vão se reencontrar. Essa frase, pense no poder contido nela. Ela não altera o fato biológico. Ela não reverte a parada cardíaca, não cura a doença, não desfaz o acidente. Ela não traz a pessoa de volta. Mas ela faz algo talvez tão poderoso quanto. Ela reconstrói a realidade. Ela cria uma ponte sobre o abismo do desespero. Oferece um alívio, uma narrativa que sugere que a separação não é um ponto final, mas uma vírgula, uma pausa em uma história muito maior. A religião, em suas incontáveis formas através das eras e culturas, tem sido a grande arquiteta dessas pontes. Sua função mais profunda talvez não tenha sido explicar os deuses, ditar rituais ou impor mandamentos. Talvez sua função primordial tenha sido oferecer um escudo, um conforto, diante do maior e mais universal medo humano. O medo do nada. O medo da morte. Desde que o primeiro Homo sapiens olhou para um companheiro inerte e se perguntou para onde ele foi, convivemos com a certeza da finitude. Nossos ancestrais viam a morte em todos os cantos, na presa que sucumbia à lança, no predador que os espreitava na noite, nas doenças que dizimavam tribos, na fome que secava os ventres. A morte era uma vizinha constante e imprevisível. Sem a linguagem da biologia ou da física, como dar sentido a algo tão definitivo e assustador? Surgiram as narrativas sagradas, histórias tecidas não com lógica, mas com esperança, para dar um significado ao que parecia insuportavelmente sem sentido. Viajemos no tempo. No Egito Antigo, a morte não era um fim, mas uma complexa e perigosa jornada. A vida era uma preparação para essa viagem. O corpo era meticulosamente preservado. As tumbas eram repletas de tesouros e alimentos. Tudo para garantir o sucesso na travessia pelo Duat, o submundo. A alma do morto seria guiada por Anubis até o salão do julgamento, onde seu coração seria pesado numa balança contra a pena de Maat, a deusa da verdade e da justiça. Se o coração fosse leve, puro de más ações, o falecido ganharia acesso ao campo dos juncos, uma versão idealizada do Egito, uma eternidade de paz e abundância. Mas se o coração pesasse com pecados, seria devorado por Amit, um monstro terrível, e a alma seria condenada ao esquecimento eterno. Essa narrativa não apenas confortava, mas também servia como um guia moral para a vida. Subamos para as terras frias do norte. Para os vikings, a morte em batalha era o auge da glória. O guerreiro que caísse com a espada na mão seria escolhido pelas valquírias e levado pelos céus até Valhalla, o grandioso salão de Odin. Lá, ele se juntaria a outros heróis em um banquete eterno, bebendo hidromel, comendo a carne do javali que se regenerava toda a noite e lutando durante o dia, apenas para serem curados ao anoitecer. Uma vida após a morte de pura virilidade e honra, com um propósito final: lutar ao lado dos deuses no Ragnarok,
o fim do mundo. Era uma crença que transformava o ato de morrer em um ato de transcendência. Crucemos o mundo até o Japão. Lá, as crenças do shintoísmo e do budismo se entrelaçam de forma única. A morte não é uma partida, mas uma transformação. Os ancestrais não desaparecem, eles se tornam kami, espíritos protetores que continuam a zelar pela família. Os altares domésticos, os butsudan, são um ponto de contato diário, onde se oferece arroz e orações, mantendo o vínculo entre os vivos e os que partiram. A morte é integrada à vida, e os antepassados são uma presença constante e benevolente. E aqui mesmo, no Brasil, em muitas cosmologias indígenas, como a dos Yanomami, a morte é uma passagem. A alma viaja para outro plano da existência, muitas vezes localizado na floresta celestial, onde continua a viver, caçar e celebrar. Não há um céu abstrato, mas uma continuação da vida em profunda comunhão com a natureza e os espíritos que a habitam. Percebe o fio comum? Egípcios, vikings, japoneses, indígenas. Cada cultura, à sua maneira, se recusou a aceitar a morte como um beco sem saída. Transformaram o terror do desconhecido em uma jornada, uma recompensa, uma continuação. Quando chegamos às grandes religiões monoteístas, esse consolo se torna ainda mais detalhado e pessoal. O cristianismo fala do céu, um lugar de paz indescritível, de ruas de ouro e portões de pérola, mas, acima de tudo, da reunião com Deus e com todos aqueles que amamos e perdemos. O islamismo descreve o Jannah, os jardins do paraíso, onde rios de leite e mel correm sob os pés dos justos, e toda forma de alegria e prazer é eterna, como recompensa pela submissão a Alá. O espiritismo, de forma mais sistemática, descreve múltiplos planos espirituais. Colônias como nosso lar, onde as almas continuam a trabalhar, aprender e evoluir, com a certeza de reencontros programados pela espiritualidade maior. O que todas essas crenças oferecem, no fundo, é uma certeza poderosa e sedutora. A morte não é o fim. E sejamos honestos, isso tem um efeito psicológico profundo. Quem já sentiu o luto rasgando o peito, sabe o poder balsâmico de ouvir: um dia, vocês estarão juntos de novo. Nesse sentido, a religião funciona como um anestésico para a alma. Ela não remove o tumor da perda, mas torna a dor da cirurgia existencial muito mais suportável. Mas é aqui, nesse exato ponto de conforto, que a dúvida pode começar a germinar. Uma rachadura fina na parede sólida da fé. Será que esse consolo é verdadeiro, ou é apenas uma ilusão necessária? Uma história que contamos a nós mesmos para conseguirmos dormir à noite? Pense comigo, usando a lógica que muitas vezes a própria religião nos incentiva a usar para entender o mundo. Se existe um Deus todo-poderoso, onisciente e infinitamente amoroso, por que a felicidade plena, a paz absoluta, só seria acessível depois da morte? Por que este mundo, sua criação, seria um vale de lágrimas, um teste doloroso, uma mera antessala para o que realmente importa? Se há um céu perfeito nos esperando, por que precisamos primeiro atravessar o inferno da dor, da doença, da perda? É a pergunta mais perigosa de todas. E se toda essa elaborada arquitetura do pós-vida, com seus anjos, seus jardins e suas promessas, não passar de uma engenhosa construção da mente humana? Uma fortaleza psicológica erguida para nos proteger do vento gelado e inevitável da aniquilação. Quantas vezes, em momentos de sofrimento extremo, ouvimos ou pensamos frases como: Deus sabe o que faz, ou não importa sofrer aqui, a recompensa virá depois. Mas, e se o depois nunca chegar? E se o sofrimento for apenas sofrimento, sem propósito, sem recompensa, apenas um fato bruto da existência? Essa rachadura na fé começa pequena, um questionamento silencioso durante uma oração que parece não ser ouvida.
uma sensação de estranheza ao ouvir promessas que, de repente, soam vazias, infantis. E, pouco a pouco, aquilo que era uma certeza inabalável se transforma em dúvida, e a dúvida em um novo modo de ver o mundo. A ciência, por exemplo, olha para a morte de uma forma completamente diferente. Com uma simplicidade que pode ser brutal, ela a descreve como o fim irreversível das funções biológicas que sustentam um organismo vivo. O cérebro para de funcionar, a atividade elétrica cessa. A consciência, essa complexa sinfonia de neurônios, simplesmente se apaga. Como uma chama que se extingue quando o combustível acaba. Não há céu, não há inferno, não há reencarnação, há apenas o silêncio. É uma visão dura, fria, desprovida de qualquer poesia ou esperança. Mas há quem encontre nela uma forma diferente de consolo, a honestidade. Para alguns, essa verdade nua e crua é mais libertadora do que se agarrar a promessas que talvez, apenas talvez, nunca se cumpram. Essa angústia não é uma invenção da era moderna. Os maiores pensadores da história se debruçaram sobre ela. Na Grécia Antiga, Epicuro, frequentemente mal interpretado como um mero buscador de prazeres, ofereceu um argumento lógico e tranquilizador. Ele dizia: a morte não é nada para nós, pois, quando existimos, a morte não está presente. E quando a morte está presente, então não existimos. É um raciocínio brilhante em sua simplicidade. Por que temer algo que nunca encontraremos? O medo do além, para ele, era uma fonte inútil de ansiedade que nos impedia de buscar a ataraxia, a tranquilidade da mente, aqui e agora. Seu conterrâneo, Sócrates, momentos antes de beber a cicuta, sua sentença de morte, consolou seus discípulos com uma calma desconcertante. Para ele, a morte só poderia ser uma de duas coisas: ou um sono profundo e sem sonhos, o que seria um descanso bem-vindo, ou uma jornada da alma para outro lugar, onde ele poderia continuar seu passatempo favorito, questionar os grandes heróis e pensadores do passado. Em ambos os casos, não havia nada a temer. Séculos depois, em Roma, o estoico Sêneca escreveu em suas cartas: não é da morte que temos medo, mas de pensar na morte. Ele via a consciência da finitude não como uma maldição, mas como um catalisador. Saber que nosso tempo é limitado deveria nos impelir a viver com mais virtude, mais propósito e mais intensidade. A morte não é um mal. O mal é viver uma vida vazia com medo dela. Avançando para o século XIX, Friedrich Nietzsche lançou uma das críticas mais ferozes à moralidade religiosa. Para ele, a invenção de um outro mundo, o céu, era uma estratégia dos fracos para depreciar este mundo, o único que temos. A promessa de uma recompensa futura enfraquecia o ser humano, fazendo-o aceitar passivamente a dor, a opressão e o sofrimento aqui, em troca de uma ilusão de felicidade póstuma. O verdadeiro desafio para Nietzsche era amar a vida a ponto de querer repeti-la eternamente, com todas as suas alegrias e dores. E já no século XX, Viktor Frankl, um psiquiatra que sobreviveu aos horrores dos campos de concentração nazistas, ofereceu uma perspectiva forjada no fogo do sofrimento extremo. Ele observou que os prisioneiros que sobreviviam não eram necessariamente os mais fortes fisicamente, mas aqueles que encontravam um sentido para suas vidas, um porquê para suportar o como. Frankl não falava de céu ou de anjos. Ele falava de propósito. O consolo verdadeiro para ele não vinha da promessa de uma vida eterna, mas da capacidade humana de transformar tragédia em triunfo, de encontrar significado mesmo no abismo da dor. A ciência da mente também mergulhou nessa questão. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, descreveu a religião como uma ilusão necessária, uma neurose coletiva da humanidade. Em sua visão, o ser humano, sentindo-se desamparado diante das forças esmagadoras da natureza e da certeza da morte, projeta a figura de um pai protetor nos céus, Deus. Acreditar na vida após a morte seria como manter uma bengala emocional. Não importa se a crença é factualmente verdadeira, o que importa
é que ela ajuda o indivíduo a caminhar pela vida sem ser paralisado pelo medo. Teorias mais modernas, como a Terror Management Theory, teoria da gestão do terror, corroboram essa ideia com dados empíricos. A teoria postula que o confronto com a nossa mortalidade gera uma ansiedade potencialmente paralisante. Para gerenciar esse terror, nós nos apegamos a sistemas de crenças culturais, como a religião, que nos dão um senso de valor e prometem alguma forma de imortalidade, seja ela literal, a alma vai para o céu, ou simbólica, ser parte de algo maior que vai continuar após nossa morte, como uma nação ou uma família. Pesquisas mostram que, quando as pessoas são lembradas de sua própria morte, elas tendem a defender suas crenças religiosas com mais fervor. Mas a psicologia também revela o outro lado da moeda. Existem inúmeros relatos e estudos sobre pessoas que, ao abandonarem a fé, descrevem uma sensação avassaladora de alívio e liberdade. É como se, ao abrirem mão das promessas do além, elas recebessem em troca a permissão para viver de forma mais autêntica e plena, aqui e agora. Sem a pressão de agradar a uma divindade ou seguir dogmas, a responsabilidade pela própria felicidade e pelo sentido da vida recai inteiramente sobre seus ombros. Para muitos, esse peso é, na verdade, libertador. Para tornar isso mais concreto, imagine agora duas situações. 2 funerais. Imagine uma igreja pequena, o ar impregnado com o cheiro de lírios e incenso. Uma família profundamente religiosa se despede de sua matriarca. O pastor, com uma voz calma e firme, fala do púlpito. Ele não foca na perda, mas na transição. Não chorem como aqueles que não têm esperança, ele diz, citando as Escrituras. Nossa irmã não está morta, ela apenas dorme. Ela combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. E agora, ela está nos braços do Pai, em um lugar onde não há mais lágrimas nem dor. E um dia, para aqueles que creem, haverá um glorioso encontro. As lágrimas dos familiares se misturam com sorrisos tristes. A dor da ausência é real, mas ela é revestida por uma camada espessa e quente de esperança. O consolo nasce da promessa. Agora pense, uma clareira em um parque, sob a luz dourada do fim de tarde. Amigos e familiares formam um círculo para se despedir de um amigo querido. Um homem sem afiliação religiosa. Não há um líder cerimonial, apenas pessoas compartilhando memórias. Sua melhor amiga se levanta e, com a voz embargada, diz: ele não acreditava em céu, mas ele construiu um para nós aqui. Ele nos ensinou que a única eternidade que existe é o amor que deixamos nas pessoas. Ele vive em cada piada que contamos, em cada conselho que damos, em cada ato de coragem que tomamos inspirado por ele. A forma como ele nos marcou, isso nunca, nunca desaparecerá. As pessoas se abraçam, as lágrimas são de pura saudade, mas também de gratidão. Não há promessa de reencontro, mas há o reconhecimento profundo do valor de uma vida bem vivida. O consolo nasce da memória e do legado. O que vemos aqui? Que o conforto é uma necessidade humana universal, mas as fontes de onde ele brota podem ser radicalmente diferentes. Ele pode nascer tanto da promessa da eternidade, quanto da aceitação da finitude. E aqui, neste ponto, chegamos ao coração do nosso conflito. De um lado do ringue, o conforto religioso, a esperança no céu, a promessa do reencontro, a crença de que a justiça divina prevalecerá no final. Do outro lado, o conforto da realidade, a aceitação da morte como parte da vida, a valorização de cada instante, a busca por um sentido criado por nós mesmos, no aqui e agora. Como essas duas visões impactam a vida prática. Aquele que vive pela promessa do além pode encontrar uma força sobre-humana para perdoar, para suportar injustiças, para praticar a caridade, vendo este mundo como um teste para uma glória futura. Mas essa mesma crença pode, em alguns casos, levar à passividade, a uma aceitação do sofrimento que poderia ser combatido, ou a um desdém pela ciência e pelo progresso material. Já aquele que abraça a finitude pode sentir uma urgência visceral de amar mais intensamente, de lutar por um mundo mais justo, de proteger o planeta, pois sabe que esta é a única chance.
o único palco que temos. Mas essa mesma consciência pode, se não for bem administrada, levar ao desespero, ao niilismo, à sensação de que nada importa em um universo indiferente. Um oferece esperança, mesmo que sem provas. O outro oferece clareza, mesmo que sem garantias transcendentes. Qual dos dois é mais forte? O alívio de uma promessa reconfortante ou a coragem de uma aceitação honesta? Se você chegou até aqui, imerso nessa reflexão comigo, faça um pequeno gesto. Escreva nos comentários a frase: "A vida é agora". Assim saberei que você caminhou junto nesta jornada silenciosa. E então, depois de toda essa jornada pela história, filosofia e psicologia, o que realmente conforta o coração humano? Será a imagem de nossos entes queridos em um paraíso etéreo, sorrindo, livres de dor, esperando por nós? Ou será a certeza de que eles viveram de forma plena e que a melhor maneira de honrá-los é carregar suas memórias e seus ensinamentos em nossos próprios atos, aqui na Terra? Será que precisamos acreditar em um além para viver em paz? Será que a moralidade, a bondade, o amor, dependem de uma recompensa celestial? Ou será que podemos encontrar um consolo profundo na própria fragilidade da vida? Na beleza de um pôr do sol, sabendo que ele é efêmero. No calor de um abraço, sabendo que ele não durará para sempre. Na consciência de que cada instante é único, precioso, irrepetível. Eu não vou te dar a resposta, porque não existe uma. Essa é uma pergunta que ecoa no âmago de cada consciência, e a resposta é uma construção pessoal, íntima e muitas vezes mutável. No fim, talvez o verdadeiro consolo não esteja nem na certeza do céu, nem na aceitação do nada. Talvez ele resida na coragem de fazer a pergunta, na honestidade de buscar o próprio caminho e, acima de tudo, no modo como decidimos viver, amar e deixar nossas marcas enquanto a chama da nossa consciência ainda está acesa. E aí eu te devolvo a pergunta que iniciou tudo isso: o que realmente conforta você? A promessa do além, ou a coragem de valorizar cada instante no agora? Se essa reflexão fez sentido para você, se ela acendeu uma faísca de questionamento ou de reafirmação, me ajude a espalhar essa conversa. Ela é importante demais para ficar contida em uma bolha. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas explorações. E compartilhe este vídeo com alguém que talvez precise ouvir isso hoje. Aqui, neste canal, não entregamos verdades prontas. Nós oferecemos perguntas. Perguntas que, esperamos, possam transformar a forma como vemos a vida. Até o próximo vídeo.